Bom dia, olá meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui também num dia gostoso, nem muito frio, nem com calor. Tá um dia feliz. E assim, hoje eu tive assim uma vontade muito grande de estar falando com vocês, meus amores, sobre uma questão muito importante que nós vamos tratar não apenas num vídeo, tá? Porque o assunto é extenso, mas vamos tratar aos poucos em vídeos subsequentes, que é a questão das energias, de trabalhar as energias, as questões que tem a ver com as questões espirituais, sim, mas também com as questões de estudo, né? Estudo de energias, de física quântica, estudos de uma forma geral. Porque isso me bateu muito, essa vontade de estar falando sobre isso, por questões que eu venho observando, né, com diversos consulentes, em conversas, né, mesmo com pessoas amigas ou não, as dúvidas, né, que vão surgindo, que as pessoas vão colocando. Então eu entendo que seja talvez uma dúvida que muitos também têm e é interessante falar. Por exemplo, hoje nós vamos começar então, eu escolhi, né, começarmos falando de radiestesia. O que seria a radiestesia, né? Nós vamos chegar lá. Mas o importante agora é a gente dizer para vocês o seguinte, que todas as coisas, meus amores, do mundo possuem energia. Tudo possui energia. Sem elas, materiais estáticos, objetos, plantas, animais, pessoas, não existiriam. Então, assim, nós vamos falar também de radiestesia e um pouco de radiônica, tá? Que a radiestesia e a radiônica, elas consistem basicamente em captar essas vibrações energéticas. Através de quê? De biosensores e trabalhá-las, no caso, para que tudo entre em equilíbrio. Por quê? Nós sabemos que nós temos que procurar o equilíbrio. Vamos agora, não entra numa questão de religião, mas uma das religiões, quando nós estudamos, que trabalha muito a questão do equilíbrio, né, é o quê? Quer dizer, todas elas com bom senso vai trabalhar isso, mas uma que é exatamente o budismo, né, que trabalha muito através da yoga, né, como alguns querem dizer, o caminho do meio, o equilíbrio. Então, a radiestesia radiônica consiste basicamente em captar essas vibrações energéticas, como eu disse, né? E trabalhar ela para que tudo fique em equilíbrio, ou seja, afastando essas energias baixas, no caso, e substituindo por novas e mais positivas, fazendo essa troca energética. Ah, só a radiestesia faz isso? Não. O Reiki também, quando você trabalha e equilibra os chakras. Os chakras são campos de força. Nós conhecemos os 7 principais chakras, mas existem muitos outros. Nós trabalhamos tudo isso também, a medicina chinesa, japonesa e hindu, trabalha também através do quê? De técnicas como o Do-In, o Shiatsu, a acupuntura. Trabalha exatamente esses pontos energéticos equilibrando. Porque quando eles estão, meus amores, em desequilíbrio, é onde começamos a ter o processo no corpo físico. E aí é onde se instalam as doenças. Então, a palavra radiestesia, no caso, ela indica justamente assim, vamos voltar então na radiestesia, né?
O que ela diz? Que ela diz sobre a acessibilidade à captação de frequências energéticas. Para vocês entenderem melhor, é como se assim existissem antenas capazes de buscar e decifrar essas variações. E no caso, esses biosensores são as nossas percepções sobre esses campos energéticos que nós podemos desenvolver e utilizar. Tudo que existe, meus amores, vibra em frequência própria. No caso, essa energia é irradiada, interagindo com os outros sistemas energéticos o tempo todo. Aonde quer que nós estejamos, onde quer que nós passemos. Então, se nós estivermos em equilíbrio, as nossas células do nosso corpo, né, as nossas células, elas vão reverberar aspectos harmônicos e positivos. Por outro lado, como assim? Por que isso acontece? Como eu estava dizendo, por outro lado, no caso, por exemplo, a intensa exposição, por exemplo, a aparelhos eletrônicos, televisores, celulares, que hoje ninguém, né, vive sem. Telefones, micro-ondas, antenas, agora então as antenas 5G e outras coisas, elas desarmonizam os aspectos energéticos, né? Fazendo com que seja sempre necessário que você procure restabelecer. Quem não viu aquele tanto de pássaros, né? Naquela uma matéria, uma reportagem, aquele tanto de pássaros, tudo caindo. Tudo aquilo ficou, né? Praticamente, depois de ter tantas antenas de 5G e tudo mais, elas duplicaram, né? Esse desequilíbrio, vamos assim dizer. Então, gente, tanto a radiestesia quanto a radiônica, elas trabalham para recompor essas vibrações naturais, tá? Trazendo, por exemplo, o quê? O equilíbrio aos seres humanos, aos nossos animais. Então, a radiestesia, vamos assim dizer, aqui nós trabalhamos com um pêndulo, né? A radiestesia, ela é a arte de detectar essas vibrações através do pêndulo, que capta essa energia e vai dizer para você se ela é positiva ou negativa. Né? E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer porque nós somos uma extensão. Nós vamos mostrar isso mais em outro momento para vocês. Do nosso campo magnético. A mão, o braço, o pêndulo, ele é uma extensão desse campo magnético, né? Já a radiônica, no caso, ela é uma técnica de cura que você pode utilizar esse gráfico para tratar as energias que foram detectadas pela radiestesia. No caso, esses gráficos e símbolos trazem a emissão dessas ondas que podem neutralizar as energias que estão em desequilíbrio. Então, gente, o pêndulo tem o poder de responder sim ou não através dos seus movimentos horários ou não, e anti-horários também. E também com variação de movimentos verticais e horizontais. Claro, quando você vai estudar, você vai aprender isso. E no caso, somente após esse contato com o seu pêndulo, que você vai saber a forma que ele vai escolher. No caso, você vai definir, né? Se é para direita, se é vertical, se é horizontal, como ele vai responder. Quem faz o curso sabe disso, isso assim eu não vou entrar nessa questão, tá? O pêndulo, ele pode ser um cristal, como esse aqui, tá? Ou pode ser um pedaço de madeira, ou de outros elementos naturais também, presos pelo centro do seu diâmetro, com a corrente ou corda, e que você vai utilizar para fazer os movimentos, para que ele possa responder os seus questionamentos. Então, assim, muitas são as formas, meus amores, de equilíbrio que pode ser utilizada com as técnicas, no caso de radiestesia, tá? E com os gráficos radiônicos. Embora, no caso, essas técnicas sejam efetivas, aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, já eu coloquei aqui para vocês ir vendo
irem vendo, né, os gráficos. São vários gráficos radiônicos de radiestesia, são vários, tá, meus amores? Aqui é apenas uma amostra deles, aqui são vários. Então, como eu estava falando, muitas são as formas de equilíbrio, né? Que podem ser utilizadas com as técnicas de radiestesia e com os gráficos radiônicos. E embora essas técnicas sejam efetivas para diversas questões, é na saúde, meus amores, nos processos de cura que os resultados têm sido cada vez mais significativos. Diversas doenças surgem por influência de energias nocivas, como a gente já falou no início. São causadas, então, por conta do quê? Do desequilíbrio energético. Ah, como assim? Os pensamentos viciados em hábitos negativos podem trazer situações ruins, desequilíbrios energéticos e problemas também para nossas vidas. Quem não? Passa o dia com aquele pensamento negativo, com aquele pensamento que não sai, né, da sua mente, que aquilo vai te levando para uma depressão, para uma situação de doença. Ai, mas como? Mágoas, principalmente. Raiva, estresse, medos, inseguranças, tristezas. Tudo isso, meus amores, criam padrões que alteram o nosso campo energético. Então, é através, não só, mas também da radiestesia da radiônica, que nós conseguimos mudar este padrão. Ver esses aspectos identificar e trabalhar. Então, esses instrumentos, eles auxiliam, tá, na identificação dos problemas e, posteriormente, no trabalho de cura que você for realizar, seja através da radiônica mesmo, da radiestesia, de outros, como o Reiki, como eu disse, outros mais, é que você vai ver os pontos, a medida necessária para restabelecer a harmonia. A harmonia, o equilíbrio. E curar. Agora, gente, nós vamos falar assim, nós não vamos entrar muito, isso nós vamos deixar para um outro momento, tá, meus amores? Nós vamos deixar para um outro momento a questão dos gráficos. Aqui hoje foi apenas para mostrar para vocês um pouco do que é a radiestesia, do que é a radiônica, tá? Aqui tá estourando, né? Com o óculos. Então, vamos deixar o óculos aqui, né? E vamos lá. Aqui é assim, ao vivo é assim. Então, esses gráficos são vários, nós temos vários gráficos radiestésicos, tá? Tudo isso foi pensado, nada é por acaso, tá? Aqui nós trabalhamos os gráficos, esses, por exemplo, você tem que saber, nós vamos trabalhar sobre os gráficos, falarmos sobre os gráficos posteriormente, que eles têm que ter o quê? Tem que ter a sua correspondência, tem que realmente ser trabalhado de forma correta para, claro, fazer o efeito que nós queremos, né? Então, nós hoje ficamos por aqui e nós vamos dando continuidade a esse assunto, tá? Nós vamos também, na próxima aula, vamos falar sobre um pouco mais sobre esses gráficos e também sobre o biômetro, tá? Então, é isso. Qual era o objetivo hoje? Nós sairmos, meus amores, da questão da ilusão, saímos um pouco dessa questão do misticismo, melhor dizendo, tá? Tudo é mágica, percebam, tudo é mágica. Um chazinho que as nossas avós faziam é mágica. Tudo é mágica, existe a mágica, tá? Existe a espiritualidade, mas existe também muito estudo, muito trabalho, muito estudo
para que nós possamos adentrar num campo de cura de trabalho, quando você quer trabalhar de forma séria e honesta. Percebem? Então, essa questão precisa ser clarificada, para que as pessoas entendam que não se trata de misticismo pura e simplesmente. Tudo tem um motivo, tudo tem um estudo, tudo tem um porquê. E ela começa com as nossas energias. Então, por hoje eu fico por aqui e nós vamos falar novamente disso na próxima conversa, ok? Um abraço, um bom dia a todos. Espero que todos fiquem bem.